pessoal, estamos mais uma vez reunidos, graças a Deus, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cida, eu faço parte da SECA, a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, situada na rua Arnaldo Manicaro, número 1370, na zona sul da cidade de São Paulo. Hoje nós vamos continuar com os nossos estudos, mas antes vamos juntos para a nossa prece. Você que está chegando pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Vamos orar juntos. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, vos rogamos que esse estudo renove as nossas forças, renove as nossas energias, que ele possa nos trazer calma, serenidade, que os nossos lares possam ser visitados pelos benfeitores espirituais, que eles possam atender a todas as nossas necessidades nesse momento tão peculiar pelo qual estamos passando. Vamos nos conectar com Jesus, nosso Mestre e seu Evangelho. Vamos agradecer a Maria, nossa Mãe querida, e pedir a ela a proteção, o auxílio, que todos nós possamos receber os eflúvios amorosos dos nossos irmãos espirituais. E assim vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro editado por Allan Kardec, do qual derivam todos os outros livros da doutrina espírita. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 10, Lei de Liberdade, que é uma lei divina, uma lei natural. O nosso tema, especificamente, vai ser fatalidade. É um tema muito interessante e vamos ver qual é o significado que o dicionário nos traz da palavra fatalidade. Qualidade daquilo que é fatal, destino
desgraça, acontecimento funesto, azarento, lutuoso. Então vejam, meus irmãos, que segundo o dicionário, a fatalidade é sempre uma coisa muito ruim. Mas na doutrina espírita a visão é outra. Na doutrina espírita, a fatalidade não é necessariamente uma coisa tão ruim. Com certeza, nós fomos criados por Deus, nosso Pai, todos iguais. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Não há como falar da fatalidade sem também falarmos do livre-arbítrio, da lei de ação e reação e também da reencarnação. Muitas pessoas frequentam a casa espírita, elas não são espíritas, mas estão espíritas para entenderem o que aconteceu em suas vidas. Elas buscam um entendimento para os seus sofrimentos, para as suas angústias, para todas as suas aflições. Então, mesmo elas tendo outras crenças, elas buscam na casa espírita muitas explicações. Também explicações em relação à fatalidade. Na questão 258 do nosso Livro dos Espíritos, quem quiser acompanhar, é o capítulo 6º, que é Vida Espírita. No item 5 é escolha das provas. Então, assim que somos criados por Deus, simples e ignorantes, todos iguais. Nesta questão 258 nos traz assim: no estado errante, o que é o estado errante? É o estado lá em que ficamos no plano espiritual. Antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Então, a partir do momento em que estamos no mesmo patamar, fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, ignorantes no sentido de ignorar, de não termos conhecimento. Nós vamos, a partir das nossas diversas reencarnações, junto com os nossos mentores espirituais, vamos escolher o gênero de provas que desejamos e necessitamos sofrer. Isso consiste o nosso livre-arbítrio. Na questão 258A, que é uma continuação, a pergunta é o seguinte: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Vamos para a resposta. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez
tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, não é castigo, é consequência, seja para o bem, seja para o mal. Nada lhes turva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar. Olha aí, gente, que palavra abençoada, recomeçar. Recomeçar o mal que foi feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade da pessoa. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que os criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, muitas vezes, um perigo que nos ronda é porque Deus assim o permitiu para o nosso adiantamento. Então, todas as oportunidades que temos aqui como encarnados são oportunidades de aprendizado, inclusive os nossos maiores sofrimentos, as nossas maiores provações para a doutrina espírita são oportunidades de aprendizado. Então, ninguém está predestinado a ser assassino e muito menos assassinado. Antes que esse fato tão triste ocorra, há uma série de escolhas que a pessoa faz até chegar neste momento. Então, a pessoa que mata, ela vai sofrer as consequências do seu ato. E a pessoa que desencarna, ela vai ser acolhida pelos bons espíritos, porque não era para ela ter a vida terminada desta maneira. Então ela vai ser acolhida e vai ser preparada para retornar e ganhar uma nova oportunidade aqui na Terra. Ninguém está predestinado ao mal. Nada está determinado. Nós escolhemos lá no plano espiritual, na erraticidade, as provas pelas quais devemos passar para o nosso próprio adiantamento. Então, quando a gente fala assim, Deus quis assim. Não. A única coisa que Deus quer
é a nossa felicidade. Embora a Terra seja um mundo de provas e expiações, nós podemos ter momentos de grande felicidade a partir da nossa conduta, a partir das escolhas que fazemos na vida, que é o nosso livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher, temos a oportunidade de recomeçar a cada amanhecer, a cada dia. Então, nenhum de nós tem um destino já determinado. Se assim fosse, a pessoa não faria nenhum esforço para melhorar. Então, já que as coisas estão assim, eu vou me acomodar, não adianta eu me esforçar para melhorar, porque nada vai mudar. Não é nada disso. Até mesmo as provas que nós escolhemos antes de reencarnarmos, elas podem ser modificadas dependendo da nossa conduta perante as circunstâncias. Elas podem ser, inclusive, atenuadas. Então, não existe destino, não existe nada determinado. O nosso livre-arbítrio nos foi otorgado por Deus. Então, temos a liberdade de agir e também temos a responsabilidade sobre a nossa conduta. E cada um vai colher de acordo como semeou. E aí é a lei de ação e reação. A reencarnação nos proporciona esse aprendizado para que possamos evoluir sucessivamente através de todas as nossas experiências encarnatórias. A reencarnação é um dos dogmas do Espiritismo. A doutrina espírita praticamente não tem dogmas, mas a reencarnação é um deles. O outro dogma seria: fora da caridade não há salvação. Então, vamos para a nossa primeira pergunta, que é a 854. Nós estamos no capítulo 10, na Lei de Liberdade. 854, pessoal. Da infabilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis. Então, se a hora da morte é infalível, será que se a gente tomar precauções, se nós nos precavermos, tomarmos cuidado, será que nós podemos evitar esse desencarne? Vamos para a resposta. Não são inúteis, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Então, é uma espécie de alerta. Nós tomamos o devido cuidado agora nesse momento de pandemia,
com a nossa higiene, com o uso de máscaras, fazemos todo um esforço, lavando bem as mãos, para que nós continuemos saudáveis, né? Para que não peguemos essa doença. Então aqui é a mesma coisa, nós estamos nos precavendo para que possamos continuar com a bênção da vida. Então devemos sim tomar todas as precauções que estão ao nosso alcance. Na seguinte pergunta, a 855, qual o intuito, qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Por que nós temos que passar por esses perigos? Então, primeiro vamos ver o que é providência divina. A providência divina, gente, é a ação de Deus sobre todas as coisas, é a justiça divina agindo sobre todas as coisas o tempo todo. Então, por que será que temos que passar por esses sustos, por esses perigos? Vamos para a resposta. Quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e de te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco, porque passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. O mau espírito retornando, digo mal subentendendo o mal que ainda nele existe, pensas que escaparás da mesma maneira de outros perigos e deixas que tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza, a vossa fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que na maioria das vezes as consequências foram de punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Então é aquela luzinha vermelha que acende, né? É aquele alerta, é uma advertência que Deus nos dá para que possamos despertar. Muitas vezes estamos apegados demais às coisas do mundo, às paixões mundanas, estamos muito apegados, esquecendo de que a nossa essência é o Espírito, que a partir do momento que Deus nos criou, somos espíritos imortais. E a nossa passagem aqui na Terra é como se fosse uma viagem, e um dia vamos ter que retornar.
Então, quando nós estamos muito apegados, nós acabamos em desequilíbrio. Aí sim, fatalmente, a nossa vida cai em grande desequilíbrio e muitas coisas ruins vão acontecendo. Quando temos já o entendimento que somos espíritos imortais, que devemos alimentar a nossa alma diariamente, conversando com Deus, realizando a reforma íntima, procurando nos melhorar, se recebermos uma advertência, se um perigo nos serve de advertência, é para que possamos redobrar a nossa atenção. E tem muita gente que, quando recebe essa advertência, como nos fala aqui a questão, num primeiro momento a pessoa se modifica, muda, mas depois, com o passar do tempo, ela acaba caindo na rotina e cometendo os mesmos erros. Então vamos ficar atentos, porque nós temos total responsabilidade sobre os nossos atos e o nosso destino, graças a Deus, está em nossas mãos. Muitos dos sofrimentos que vivemos são provas que nós mesmos escolhemos junto com os nossos mentores espirituais antes de reencarnarmos. Então, vamos ter entendimento, sabedoria, estudo, oração, evangelho no lar, para que saibamos como nos conduzir, para que possamos melhorar cada vez mais a cada dia, com o pensamento, que é força, que é energia, sempre elevado a Deus. Assim vamos atrair para nós os bons espíritos. Vamos ouvir através da prece, do poder da oração, o conselho do nosso anjo da guarda. Vamos orar para que ele nos intua e que tenhamos coragem de pôr em prática os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia. E assim, para encerrar, só uma pequena leitura que nos diz assim: podemos afirmar que o espírito, através das sucessivas reencarnações, está destinado à felicidade e à perfeição, por meio da sua própria conquista, pelo exercício do livre-arbítrio, isto é, agindo segundo a sua vontade, porém de acordo com a sua natureza espiritual e com a lei de amor que lhe é imanente. Então, que assim seja. Encerramos por hoje. Quero desejar a todos muita paz, muita alegria, muita fé. Muito obrigada e um grande abraço. Tchau, gente.